Gravar. Todos estão me ouvindo? Tudo bem por aí? Todos? Ótimo, perfeito. São 7h31. Aos pouquinhos o pessoal vai entrando mais um pouquinho. Shirley, boa noite, seja bem-vinda. Vamos... Hoje nós temos um momento gostoso, né? Que palestrar, falar, conversar é sempre um momento bem gostoso de troca, né? E esse foi um momento que nós decidimos estar falando sobre essa tal psicanálise, até para matar um pouco a curiosidade de todos, né? Alguns já conhecem, outros não conhecem tanto, então, muito se tem falado hoje da psicanálise, então acho bem gostoso da gente estar compartilhando conhecimento, né? Deixa eu só abrir aqui minha telinha por enquanto que o pessoal vai entrando, para a gente falar um pouquinho. Boa noite. Olá, tudo bem, Sirley? Tudo bem, querida, e você? Tudo, Obrigada, Aline. vamos falar dessa tal psicanálise. O que é essa tal psicanálise, hein, dona Sirley? Meu Deus do céu, que entrou aí Coisa na sua... linda. Ó, já alguém já está falando aí o que é. Deixa eu só ajustar aqui, que eu vou abrir os slides. Muito bem. Boa noite. Olá, boa noite. Oi, Lorene. Tudo bom, pessoal? Oi, Fernanda. Tudo bom, Aline? Ana Arlinda, tudo bem? Maria Boa noite. Aparecida. Ricardo. Boa Ricardo está no noite. fundo preto aí, deve ser algum chroma key, alguma coisa para trabalhar. A Lara, Juliana, Ana Paula. Oi, Marcela, tudo bem? Como está aí tu? Verena, Elaine Cristina, tudo bem, Elaine? Ricardo, Daiane, Amanda, Késia, Carla e Mari. Acho que eu falei o nome de todo mundo, tirando a Ângela, né, Ângela? Vamos lá, pessoal, hoje nós estamos aqui para desvendar o que seria essa tal psicanálise, né? Mas antes de tudo, gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é Aline Honório, para quem não me conhece. Já sou psicanalista aí há 11 anos, né, que eu me dedico só a essa área de atuação, vivenciando a parte clínica, a parte de estudos e a parte de supervisão também, né? Sou pós-graduada em psicologia analítica, que é voltada à parte de Jung, né, um bracinho aí depois de Freud, né, que acabou trabalhando outros contextos também. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Né? E atuo aqui em Santo André, no Terra Saúde e ensino terapêutico. E é através do Terra Saúde que nós resolvemos fazer essa palestra que vocês estão aqui hoje com a gente. Acho que dá para compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela? Terra Saúde, essa tal psicanálise, com a psicanalista Aline. Sou Aline Honório, estou desde os 30 e poucos anos voltada para a área da psicanálise, hoje tenho 41. E atendo crianças, adultos, idosos, gosto de trabalhar com grupos também. Então, gostaria de saber o que chamou a atenção de vocês quando nós dissemos essa tal psicanálise, 3 pontinhos propositais, né? Para falar, e aí? O que são esses 3 pontinhos? O que me leva a pensar, né? Dá para até a gente pensar assim, aquele dedinho na cabeça, essa tal psicanálise, né? Quem que é essa tal psicanálise também? Né? Quem me pergunta? Quem você pensa que você é? Então, quem é a psicanálise? Alguém teria uma palavra que vem na cabeça para completar esses 3 pontinhos? Não precisa ser um contexto, porque o contexto a gente vai falar depois. Mas o que é essa tal psicanálise? O que provoca? O que te provoca a pensar? Sirley disse que é o quê? Uma linda? Foi isso? Não, eu disse que a psicanálise é linda.
A psicanálise é linda. É linda, porque a gente tem a oportunidade de se conhecer, de conhecer o outro, né? É muito bonito. Então, para você é isso, a psicanálise. Muito bem. Quem mais? Resumidamente, né? Bem resumidamente. Nossa. Quem mais se atreve a pisar nesse campo dessa tal psicanálise aí? Tem um microfoninho que está fazendo barulho, gente. Quem será? Ana Arlinda, o que vem a ser para você essa tal psicanálise? Marcela, Eu ia até Jean? dizer aqui, já estava escrevendo. Pode falar. Para mim, é um campo de conhecimento que abre muitas possibilidades para o estudo da psique humana. Muito bem. Abre muitas perspectivas. E uma palavra, Possibilidade. Sim. Pode ser em duas. Eu acho que é as respostas. É o que a gente procura, né? Então, essa tal psicanálise nos traz respostas. Olha aí, já estamos formando coisas legais. Essa tal psicanálise são possibilidades, essa tal psicanálise são perspectivas, essa tal psicanálise são respostas, essa tal psicanálise, né, é algo lindo, como diz a Cirlei. E para você, Jana, vem algo na sua cabeça como falar essa tal psicanálise? O que seria isso? Se atreve a dizer? Está fechado seu microfone. Estou tentando achar aqui. É tanta coisa, né? Mas eu acho assim, de um modo geral, essa possibilidade da gente se entender, se conhecer, né? De mudar as nossas percepções, de se analisar, né? De fazer uma análise de si, de conhecer suas fraquezas, conhecer suas forças. Tem tanta coisa para falar. Muito bem, olha aqui, a gente colocou, a Cíntia também colocou que ela acha que é um ato de autoconhecimento de si mesmo, né? A Ana Paula colocou, é uma forma de aceitação e compreensão. E a Lorena e a Fernanda colocaram análise do comportamento. A Carla colocou análise da psique. Muito bem, o pessoal está esquentando, é justamente isso mesmo. Vamos trazer todo mundo junto para a gente ir aquecendo. Né? Tudo isso tem dentro da psicanálise. Vocês estão certos. São possibilidades, perspectivas, conhecimento. Ela é linda mesmo, né? E ela é uma forma de se autoanalisar, né? Deixa eu passar aqui o slide. Ver se eu consigo aqui. Muito bem. Então, vamos lá, né? Por que nós decidimos falar da psicanálise? Porque é um campo de atuação, né, que nós já estamos há mais de 10 anos aí formando pessoas. Então, aqui dentro do Terra Saúde, nós somos uma escola de tradição em psicanálise. Né? Então, nós gostamos de falar, vivenciar a psicanálise, já formamos aí centenas de profissionais ao longo desses quase 10 anos, e temos, através dos nossos alunos e dos nossos profissionais formados por nós mesmos, e outros que vieram agregar, mais de 40 mil horas de atendimento terapêutico. Né? Então, assim, a gente não tinha feito essa conta, mas esses dias nós estávamos pensando, e foi, assim, um prazer, foi incrível para a gente também. Então, nós vivenciamos muito essa tal psicanálise, né, diariamente aqui no Terra Saúde. E cada um, né, tem alguns aqui que são alunos, alguns que já são terapeutas, outros que estão chegando. Então, vocês estão em boas mãos, pelo menos, né? Vamos conseguir desvendar juntos essa tal psicanálise. Porque nós estamos no Terra Saúde, que é uma escola tradicional, né, que traz tradição em psicanálise. E aí, para a gente não ficar naquela coisa daquele campo chato, tudo, vamos falar por que a psicanálise ela é algo tão apaixonante. Né? Eu gosto de falar muito através de sentimentos, acho que teoria nós temos um monte, existe um monte de livros, mas vamos falar no campo do sentir. Né? Então, por que ela é tão apaixonante? Imagine vocês, agora nós estamos no momento de muitas séries, né? Então, vocês iriam assistir uma série e ela chama Tal Psicanálise. Essa tal psicanálise é um processo investigativo.
aquela série que você quer ver um pedacinho cada vez mais. Eu quero entender, sabe aquela novela que a gente ama, que a gente tem vontade de saber o próximo capítulo? Eu quero mais, eu quero mais. Então ela mexe, eu falo, ixi, foi picado pela psicanálise, pronto, agora foi, né? Porque o que ela traz? É como se nós fôssemos desvendar um crime, né? Então existe um crime e nós queremos saber aonde começou. É como se nós fôssemos montar essa cena desde a entrada. Então, o que a psicanálise faz? Ela mergulha profundamente. Então, nós vamos olhar lá, né? Vamos começar com os primeiros capítulos das suas vidas. Vamos imaginando como se vocês estivessem num processo analítico, né? Nós queremos saber de onde você veio, né? Vim do meu pai e da minha mãe. Aprofunda. Aonde vieram seus pais? Ah, meus pais vieram aqui de Santo André. E seus avós? Né? Tudo. Oh, fecha o microfone, por favor. Tudo isso nós estamos falando desses primeiros capítulos desta novela. E o que aconteceu depois? Nessa primeira infância, do 0 aos 3? Né? Você foi amamentado, você não foi? Você chupou chupeta, você não chupou? Quando que você começou a andar? Como você tirou? Tudo isso já faz um processo enorme do que você é hoje, né? Mas o que tem a ver o meu bebê e a minha criança? Vocês nem imaginam. Então, a psicanálise é esse processo profundo de conhecimento de si mesmo. Então, ela é tão gostosa para você como ela é gostosa para o seu terapeuta, para aqueles que atuam como terapeuta, né? Porque você mesmo espera a chegada daquele paciente. É quando você atende, é gostoso a psicanálise, porque todo dia ela dá um tum-tum na barriga, assim, né? Nunca é normal, sempre tem as cenas dos próximos capítulos. Então, você pode preparar todo o seu setting analítico, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ter controle disso, só que não. E seu paciente chega com outra demanda, você chega com outra demanda, então você pensa que vai ser algo estático e não tem, é algo muito fluido, é algo muito gostoso, né? Então nós vamos nos desvendar, tanto para quem faz, quanto para quem pratica, né? Nós vamos desvendar algo que nós não conhecemos. E quem é esse algo que nós não conhecemos? Nós mesmos. E nem vocês imaginam o que existe aí dentro de vocês. Então, por isso que eu falo que ela é tão empolgante e tão apaixonante, né? Quando você começa a fazer análise, você não vê a hora de ir para a terapia porque você está com saudade de você mesma. Você mesmo quer abrir seu baú, né? Às vezes dói, mas eu volto. Não sei por que eu volto naquela analista, né? Porque eu vejo, eu gosto, é instigante eu conhecer a mim mesma, né? E falar, ai, nossa, eu já saí com raiva daquela analista. Mas aí eu volto de novo, volto, porque ela conseguiu despertar algo em mim, algo que estava adormecido, né? É lá que eu vou encontrar as minhas sombras, que eu vou ter que fazer os meus confrontos. Olha aí, estamos falando de filmes de guerra, estamos falando de drama, né? Eu falo muito para os meus pacientes, tudo bem, legal, você não acha que essa história está muito dramática? Não, vamos contar essa sua história num contexto de comédia? É o mesmo script. Você vai escrever, né? Nossa, vim de uma família, que era uma família que veio de outro estado, e quando nós chegamos aqui, vivenciamos, nossa, todos atrapalhados, não sabíamos entender direito esses paulistas, não sei o que, vira uma comédia. Como eu posso contar um drama? Mas foi muito difícil. Nós viemos de lá, viajamos 10 horas, 11 horas, não tínhamos o que comer. Então, depende como você conta a sua história, né? Nós podemos contar vários filmes. E é legal que quando a gente chega contando um script, porque eu falo que a gente tem um script pronto da vida, né? Então você chega lá no processo de investigação e aí você começa primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, quarta sessão. A gente continua repetindo aquilo que nós falamos para todo mundo. Quem é você? Ah, eu sou a Aline Honório, sou aqui de Santo André, sou formada em psicanálise, sou fundadora do Terra Saúde, tá bom, minha terapeuta vai esperar a próxima sessão. Ah, eu sou casada, tenho filho, blá, blá, blá.
É o script pronto. E aquele dia que você vai, e aquele momento importante que você fala, e agora, o que que eu vou falar? Que você fala, o que que vai acontecer? Acho que eu nem vou na terapia hoje, porque eu não sei o que falar para minha terapeuta. Aí é legal, porque nós vamos começar a olhar você verdadeiramente e parar de olhar para aquilo que você conta para você mesmo, que você conta para todo mundo, né? Tudo isso você já sabe. Só que agora, o que nós queremos saber na psicanálise não é o processo investigativo? O que que você não sabe? Esse é o papel do terapeuta, né? Levar você a caminhos que você desconhece. Deixa eu ver aqui. E quem foi o pai, né? Quem foi o investigador? Quem foi que criou este processo de investigação? Quem foi o nosso primeiro Sherlock Holmes? Olha ele aí com o charutinho dele na mão, né? Foi ele que começou a olhar para tudo isso de uma forma muito curiosa. Imagina o quanto ele, né, Freud não era curioso, né, que ele foi fuçar aí para desvendar o quê? O que vocês disseram, né? A psique humana, né? Então foi Freud que foi o maior investigador, foi ele que trouxe todo esse processo, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Quem que foi esse cara? Todo mundo já ouviu falar, né? Ai, Freud explica. Ai, Freud isso. Ai, Freud aquilo. Ai, Freud aquilo outro. Ok, Freud, bacana, né? Mas poucos sabem, né, ou estudaram para entender um pouco esse cara, né? Ele era austríaco e ele nasceu, coloquei aqui para não esquecer, dia 6 de maio, né? Tão distante, lá em 1856. Mas até hoje nós estamos falando dessa tal psicanálise, né? E ela está numa crescente enorme novamente, né? A psicanálise hoje, com a chegada das novas tecnologias, né? A chegada da neurociência, nós podemos falar melhor sobre inconsciente, né? Porque como Freud falava de inconsciente naquela época, né? Como esse cara conseguiu chegar até isso? Mas hoje a neurociência fala muito desse processo inconsciente, a neurociência provou os nossos sonhos, né? Que existem sonhos, como funcionam os sonhos. Então, trouxe ainda mais respaldo para esse passo da psicanálise. E todas as pessoas hoje, como que nós estamos? Nós estamos buscando coisas mais profundas, né? A gente está querendo olhar para um eu, né? Não um eu idealizado, né? A gente está querendo olhar para nossa essência, para o nosso verdadeiro eu. Mas quem sou eu? Né? Como é complexo ser eu? Como posso eu não responder quem sou? Né? Então, ele foi lá estudar, né? Ele fez neurologia primeiro, depois a parte da psiquiatria, trabalhou nos manicômios, e ele ficava ali observando, vendo o funcionamento. E quando ele estava trabalhando no manicômio, ele teve contato com carinha, né? Que chamava Charcot, né? E o Charcot, trabalhando lá dentro desse processo do manicômio, desse hospital psiquiátrico, ele estava muito voltado à parte da hipnose. E ele começou a achar isso muito interessante. Foi aí que ele começou a olhar para esse processo inconsciente, né? Começou a chamar a atenção dele a função da psique na nossa vida. E o Charcot, o que que ele fazia? Ele estudava pacientes naquela época, né, muito mais que eles olhavam para isso, histéricos. Então falava, nossa, as mulheres histéricas, né? Hoje ainda usam muito, né? Nossa, como você é histérica? O que a gente está querendo dizer com isso? Quando a gente fala, nossa, que pessoa histérica, o que vocês entendem por, oh, meu Deus, como ela é histérica? O que é histérico para vocês? Né? Alguém escreveu aqui, o que é ser histérico? Ana Paula disse, tinha que ser taurino. Tinha que ser taurino, o cara é forte, né? Pé no chão, dá cabeçada. O que é ser histérico? Tem alguma histérica aqui no nosso grupo? Ou histérico, né? Será que eu sou histérico?
histérica. Vou perguntar pro meu marido, acho que ele sabe melhor que eu. O que são histéricos, né? Na verdade, o histérico, ele somatiza, né? Antes, Carla, eram as mulheres, né? Hoje não mais, porque achavam que coisa era coisa de histéricas, né? Só mulheres eram consideradas histéricas, isso mesmo. Só que não, né? Hoje nós temos homens histéricos, mulheres histéricas, todos os gêneros podem ser histéricos, né? E aí, o que ele descobriu? Que as histéricas, elas somatizavam, né? Então, elas tinham, o exemplo que ele traz muito, quando a gente lê os livros, ou quando nós vemos a série dele, mulheres na cadeira de rodas. Aquelas mulheres não levantavam, só que eles investigavam, e não achavam uma causa que fizesse essas mulheres pararem de andar. Se não tem uma parte neurológica, se não tem uma parte, né, não tem nada nas pernas dela, por que essas mulheres não andam? E com a hipnose, o que eles fizeram? Eles fizeram um processo hipnótico na mente e mandaram essa mulher levantar. E essa mulher levantou. E eles conseguiram trocar entre as pacientes os sintomas. Como posso? Eu não estava andando. Ela tinha outro processo. E dentro da hipnose, ele conduziu a minha mente a eu levantar e a ela não levantar. Como que pode uma coisa dessa? E foi aí que começou a instigar Freud, né? E aí ele começou a pensar, se nós conseguimos manipular a mente delas, quer dizer, então, que isso não é fisiológico, né? Não é biológico. Onde que está isso? Se eu conseguir entrar na mente delas e ela conseguiu levantar, então estava onde? Onde que ele teria que investigar? Nas emoções, no processo psicológico. Onde que... Então, por isso que a gente fala, nossa, que histérica, né? Quando ela está histérica, ela somatiza no corpo. Ela desmaia, tipo, né? Ela somatizou uma emoção e não deu conta. Né? Então, para de andar. Quantas pessoas param de ouvir? Então, nós temos algumas estruturas, né, dentro da psicanálise, e uma dessas estruturas é a histeria. E quando o paciente chega com esses sintomas de muitas somatizações, nós podemos considerar ele um histérico, né? E nós vamos trabalhar em cima deste paciente. Então, ele começou a investigar. Por isso que ele foi investigador. Através desse processo lá nos manicômios, através de Charcot, ele viu dentro da hipnose que era possível acessar essas pessoas. Ele falou, então, se não é de causa orgânica, só pode ser de causa psicológica. E começou a querer desvendar. E aonde estava tudo isso? Né? Foi aí que ele quis matar a curiosidade dele, e foi assim que foi surgindo aos poucos, alguém com o microfone aberto, gente. Foi surgindo aos poucos, a partir daí, a psicanálise. Por quê? Olha o que ele traz para a gente. Né? O que é essa tal psicanálise? Como que a psicanálise trabalha? Ah, já entendi. Ela traz possibilidades, perspectivas, respostas, ela é linda, conhecimento, análise de si mesma. É um processo de investigação constante, por isso que ela é tão apaixonante. E quem criou foi Freud, o maior investigador, porque ele descobriu que através da hipnose ali dentro dos manicômios, ele conseguia trabalhar essa parte mental, psicológica das pessoas. E todo mundo fala, nossa, mas psicanálise só fala de sexo, né? Deus me livre de fazer psicanálise, esse povo só fala de sexo. Já ouviram isso? Que os psicanalistas só falam de sexo? Tem o Eric aqui. Quando adolescente, tive um problema com a fala. E não havia nenhum problema com a voz. E lendo o livro da Bíblia, voltei a falar. Acredito que seria uma histeria. Problemas com a fala, não consegui... Ah, tá. Que ele não conseguia falar. Sim, se a gente for investigar, deve ter algum momento, você deve ter sofrido algum estresse, algum trauma, né, que levou a você a ter problema nessa fala. Eu tenho um paciente que ele parou de ouvir. E ele vai, eles olham o ouvido, o médico manda ele descansar, manda ele se afastar, para que a audição dele comece a voltar. Imagine vocês acordarem sem falar. Imagine o grau de estresse que nós causamos em nós mesmos.
né? Ou de situações que nós vivemos. Imagina você acordar sem falar. Imagina você acordar sem andar. Isso é uma possibilidade para qualquer um de nós, né? Se nós tivermos essa estrutura de histeria, mas tem outras estruturas aí, né? A Jana está falando que ela teve uma paciente criança que tinha mutismo seletivo. Olha que interessante. E com quem que ela não falava, Jana? Então, ela tinha 7 anos e ela não conseguia falar com ninguém de fora, né? Então, ela só falava com a mãe, com as irmãs, ela era mais novinha e tinha o irmão. E o pai, é uma história longa, e depois Sim, posso até mas contar. só para a gente fixar. Mas ela só falava com a família dentro de casa. Então, não era timidez, não era nada, né? O mutismo seletivo, ele é um transtorno de ansiedade, né? Considerado realmente uma histeria, mas ela não conseguia, nem comigo ela falava. A gente fez mais de 1 ano de processo terapêutico e ela não falava nem comigo, assim. Olha, foi bem interessante. Eu tenho uma paciente que eu estou atendendo ela nesse momento, ela também é adolescente. Tem o microfone aberto, gente. Opa, obrigada. Ela é adolescente e após o falecimento da avó, quando ela tinha 4 anos, ela se calou. E hoje ela fala muito pouco, né? Porque na hora que eles receberam a notícia, a tia deu um grito e ela assustou com aquele grito, e a partir daí, nesse susto e nesse trauma, que era a avó que cuidava dela, ela fala muito pouco. Mesmo dentro da sessão comigo, ela né? E é super difícil tirar algumas palavras dela. Imagina nesse tempo de terapia online, né? Você ficar fazendo terapia com uma paciente que ela tem super dificuldades de falar, e eu pergunto, mas você quer continuar a fazer? Porque às vezes você pensa que a pessoa, né? Às vezes ela não quer continuar, né? Ela não abre mão, ela não falta na sessão dela, mas ainda tem todo esse processo desse trauma a ser trabalhado, né? Então, olha aí, já estamos trazendo algumas coisas dessa tal psicanálise. Freud e psicanálise, como que isso se deu, né? Por que todo mundo fala que a psicanálise trabalha muito a parte de sexo? Não a parte de sexo, não. Mas Freud falava muito dessa energia libidinal. Hoje nós conhecemos mais, nós falamos de libido. Quem não conhece o que é libido? Né? Só que como ele trazia como desejo sexual, todo mundo fala, nossa, só sexo. Não, é uma energia. E o que essa energia faz? Tá vendo esse rapazinho empurrando essa setinha? Né? Ela é como se fosse um motorzinho, né? Ela empurra a gente a ter desejos, a ter sentimentos, a querer as coisas. Então, quando a paciente chega muito embotado, a gente fala assim, é deprimido, né? Como que tá a energia dele libidinal? Como que o paciente com depressão, como que a energia dele, vamos dizer, a energia sexual, né? Ela tá baixinha, né? Aonde que tá essa energia? Por que ela perdeu essa energia? O que aconteceu na história dela, né? Que ela tá com essa energia libidinal tão enfraquecida? Ou, por outro lado, também, quando você atende um paciente mais de estrutura psicótica, que ele tem uma super energia, né? E ele tem que saber lidar com essa energia, porque senão ele pode usar essa energia de formas não tão apropriadas assim, né? Quando nós somos compulsivos, como a gente tem um vício, olha a nossa energia libidinal aí. Então, aonde a gente coloca a nossa energia? Né? Muitas vezes, no processo de ansiedade, a gente coloca energia no come, né? Eu preciso, né? Então nós temos excesso de energia libidinal, falta de energia libidinal, né? Então nós somos influenciados o quê? Por desejos. Então a psicanálise, ela estuda os nossos desejos. É a nossa relação, né? Nós somos influenciados por sentimentos. E a nossa energia libidinal é que faz a gente ir atrás para conquistar as coisas, né? Então, fala, nossa, então eu começo a entender, não é só sexual. Não, né? Não é só sexual. Essa energia libidinal, ela nos move, é uma energia primária, como ele chamava,
né? Em outros contextos, em outras até religiões, nós usamos outro nome para isso, né? Mas aqui dentro da psicanálise a gente fala dessa energia libidinal. É ela que nos impulsiona aos nossos desejos, aos nossos, ela é influenciada através dos nossos sentimentos, né? Só que quando nós nascemos, o que acontece? Como que está a nossa energia libidinal, né? Ela está bem, ela vai bem, né? Só que o que acontece? Quando nós somos, Freud falava muito do nosso primitivo, né? Onde que nascem as nossas doenças? Onde que nascem os nossos problemas, né? O que eu faço com a minha energia libidinal? O que acontece lá? Né? Ele fala que os problemas nascem nas contradições. Mas eu não entendi. Alguém consegue entender isso? Onde nascem os problemas da nossa psique humana? Né? O que quer dizer nas contradições? Alguém consegue fazer um paralelo? Alguém consegue fazer algum elo sobre isso? Ele fala que nós temos energia libidinal, que essa energia libidinal nos impulsiona para frente, para a vida. É a energia que nos move, é uma energia que nos dá motivação. Ok. E aí chega você na terapia e o que acontece? Né? Cadê a sua energia libidinal? O que são as contradições? Onde estão os problemas? Nas contradições. Olha aqui, eu coloquei essa imagem, né? Uma sociedade de pessoas, movimentos. O que Freud foi estudar, né? O que ele foi fazer ali, né? Ele foi olhar para as nossas contradições. Por quê? Nós temos inúmeros impulsos. Então eu vejo aquele doce maravilhoso, eu tô indo e a mamãe fala: "Não". Eu fui contrariado. Eu fui cheio de desejo. Não. Aí eu vou subir, eu vou virar o Homem-Aranha, eu vou subir em cima da mesa e vou me jogar como super. Não. Né? Aí começam os nãos, 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 nãos. Então são, assim, nós somos contrariados o tempo inteiro. A partir do momento que nós nascemos, né? Nós vamos sendo tolhidos. Tolhidos, né? Tolhidos. Nossos desejos vão sendo reprimidos, guardados. E toda essa energia que nós temos, né? Por isso que ele ia estudar a gente como de que forma? Bio, psico e social. Porque ele quis dizer o quê? Que nós somos influências do meio. As nossas neuroses, os nossos problemas psíquicos têm muito a ver com o meio da onde nós estamos vindo, da educação. Por isso que ele falava como ele foi estudar a religião, para entender o quanto que essa religião contribuía ou quanto que essa religião atrapalha, né? Quanto que essa criação é castradora. Todos vocês já podem ir olhando aí para vocês, porque eu já estou fazendo aqui todos os passos de um processo terapêutico, né? Estou falando das contradições que vocês tiveram, estou falando de energia, onde vocês colocam a energia motivacional de vocês, e quanto que vocês também são tolhidos. Ai, meu Deus, Deus me livre, ai, 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 não posso nem pensar nisso, né? O quanto que a gente, quanto é inserido de medo dentro da gente, porque a criança, ela não nasce com medo, né? Quem colocou aqui? A Edilene. As contradições seria o querer, não poder. Pode dizer que sim. Nós temos muito quereres, né? Nós temos muito desejos. Eu tenho desejo de ir trabalhar descalço porque eu não gosto de usar sapato. Posso? Só que não. Né? Eu tenho desejo de ir trabalhar de pijama. Posso? Hoje pode ficar na sua casa, trabalhar online, mas só com a parte de baixo ou com a câmera fechada. Pode? Pode, né? Então são tantos nãos, nãos e nãos que eu já nem sei quem sou. Isso eu recebo na infância. Aí o que acontece? Chega na adolescência, o que acontece com os adolescentes? Vocês já foram adolescentes? Acho que não, né? Tá todo mundo aí bem. Quem foi adolescente? Quem foi o adolescente de vocês aí? Tudo santo. Tudo bonzinho. Eu vejo quando eles chegam lá para a gente atender os adolescentes. Me falem aí da adolescência. Quem eram vocês na adolescência?
Crise de A, identidade, né? a crise de identidade. A Jana colocou também, crianças são seres puramente desejantes. E não é lindo isso? Imagina se a gente, por isso que a gente fala, vamos buscar a sua criança interior. Vamos, vocês já ouviram? Tem um monte de workshop, um monte de coisa, buscar a criança interior. Mas por que eu vou usar minha criança agora? Né? Porque ela tem desejo de vida, ela tem curiosidade, né? Ela tem alegria, ela tem diversão, ela tem ferramentas que muitas vezes, com o passar do tempo, nós vamos esquecendo, deixando de lado a nossa força motriz, né? E aí a gente fica velhos, chatos, e nem somos velhos, porque tem muitos velhos, né? Idosos que têm mais energia do que a gente hoje. Então, quem são os adolescentes? O que aconteceu lá na adolescência de vocês? Né? A gente tem mais... Aí o pai e mãe falam, nossa, mas esse moleque tá terrível. Nossa, mas era uma gracinha, nem parece o bebezinho da mamãe, agora tá um terror. Né? Ai, tá tão isolado. E qual é a palavra dos adolescentes, né? Quando eu vou atender, eu tenho que dar devolutiva para os pais, e eu vou situando, que são processos muito parecidos, né? Ai, que tédio. Todos eles falam a mesma coisa, né? Vivem entediados. O que eles estão querendo dizer? O que eles estão querendo buscar? Eles estão querendo cuspir, né? Porque eu já não sou mais criança, mas também não sou adulto. Mas para fazer essa passagem, para fazer esse ritual, eu quero dizer sim. Eu vou fazer, você não vai. Eu vou sair, você não vai sair. Ele está falando, chega, chega, vocês me limitaram, vocês me colocaram dentro da caixinha, vocês me deixaram preso. Eu quero sair com os meus amigos. Eu quero... Ele está querendo ressignificar, agora essa é a palavra também, né? Agora a gente fala muito, todos os lugares falam ressignificar. Quer ressignificar, né, todos esses desejos que foram reprimidos. Eu quero me achar, eu quero achar minha autoridade, eu quero achar o meu prazer, ele está querendo dizer, né? E aí os hormônios batendo lá na altura, né? O que ele quer falar? Desculpa, gente, na psicanálise a gente fala muito dessas coisas, né? Vocês vão acostumando. Eu quero gozar a vida, né? Não é nessa época que a gente começa com as masturbações. O que é isso? É o desejo, é a libido. Ele tá assim, ó, desejante de viver. Né? Quem nos dera? Aí fala você. O que eles falam? Com 18 anos eu vou embora. O que ele está querendo dizer com isso? Ai, que menino rebelde. Que ingrato. Né? Tá querendo, mãe, pai, eu tenho muita potência agora, eu tô com sede, né? Me solta um pouquinho. Eu atendo um adolescente de 14 anos que nós estamos trabalhando justamente isso, né? Os pais não deixam nem tomar um sorvete, né? Eu falei, você já andou de ônibus? Ele começou a dar risada. KKKKK, de ônibus? Não. Eu falei, como você não anda de ônibus? Não, porque desde o berçário, vai para a escola, volta para casa de carro, vai para o mercado de carro. Então, assim, qual é essa tal liberdade, né? A gente é tolhido da própria liberdade, nós vivemos nas prisões que nós próprios criamos dentro da nossa família, né? Então, onde nasce o problema? O que vocês fazem? Vocês? Eu já sou bem resolvida, não tenho problema, nem faço análise toda segunda-feira, às 11 horas, não tenho problema nenhum, né? O que vocês fazem? Nós engolimos, 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 engolimos. E o que é isso? O que simboliza isso? Que a gente fala muito na psicanálise, que, né, como é aquela, é a Andressa Composita, ela fala, beijinho no ombro, né, para as recalcadas de plantão, recalque, vamos recalcando, mas não nesse sentido, né, que ela fala, eu vou recalcando sentimentos, vou recalcando emoções, vou recalcando e vou ficando doente. E o que nós criamos dentro aqui da nossa mente? Ficamos com uma mente super, né, atormentada, que o Freud falava, né, a gente tem tormentos psíquicos, né? Fico atormentado. Então nós temos desejos, mas somos reprimidos, somos guardados através da educação, através das regras da sociedade, através da religião. Homem não chora, né? Não pode chorar. Para que tá chorando? Homem não chora, né?
Você não vai na missa domingo? Isso é um pecado. É um pecado. E aí nós vamos colocando todos esses pecados, todos esses medos, né? Cuidado, você vai passar embaixo da escada, sabe o que vai acontecer com você? Ixi, tá ferrada. Gato preto? Sexta-feira 13? Ó, cuidado, hein? Chinelo virado. A mãe vai morrer. Tenho certeza que sua mãe vai morrer. Vocês viram quantas coisas, em coisas brincadeiras que nós fazemos aqui, né? Imagina você, eu tenho uma filhinha de 6 anos. Laís, se você deixar o chinelo virado, a mamãe vai morrer. Gente do céu, o que você está causando na mente dessa criatura? Lógico que a gente sabe que o chinelo é para a mãe não morrer de ficar baixando e pegando toda hora, que a mãe não aguenta, né? Mas, ó, cuidado com o homem do saco, viu? Você vai sair lá na rua, ele vai te pegar, né? Então, olha a educação, né? Olha os tormentos mentais que nós causamos. Coitadinho dos nossos pais, né? Eles também passaram por isso e nós viemos passando por isso. E desde 1850, né, Freud nasceu lá para tentar mostrar para a gente o quanto é difícil ser humano. É muito mais fácil ser um animal não racional, porque quando eu quero matar, eu vou e mato, quando eu quero acasalar, eu vou e acasalo. Agora a gente não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. A gente paga um preço bem caro por isso. E hoje a nossa sociedade está pagando cada vez mais, né? Quantas doenças psíquicas, quantas coisas nós estamos vivenciando aí por conta de tudo isso. E aí, continuando Freud, o que acontece? Né? Ele trouxe aí para gente a psicanálise. E o que ele fala? Essa tal psicanálise, ela é a cura pela fala. Como posso me curar pela fala, Ana Arlinda? Como vou me curar falando que nem um papagaio? Se fosse por isso, já estava eu aqui curada faz tempo, de tanto que eu falo. Como é curar pela fala? Né? O que vocês Mas entendem? talvez de tanto que você fala, você está melhor do que quem não fala. Oh, espertinha! Muito bem! Então é melhor falar. É quando a gente fala, né? Não vou mais engolir sapo. Eu vou falar, né? Fala! Eu acho que todo mundo confunde muito, né? Quando eu recebo pessoas assim que falam assim, olha, eu tenho um pequeno defeito ou uma qualidade, né? O quê? Eu falo tudo que eu penso. Eu falo, nossa, você acha isso bonito? Né? Existem diferenças aí, né? Falar tudo que pensa com seu ego arrogante é bem diferente de falar sobre si, olhar para si. Falar do outro é fofoca, viu, gente? Não vale, não. Maledicência não conta no processo terapêutico. Falar do outro eu gosto. Porque Freud falava assim, ó, presta atenção. Quando Pedro, já ouviram essa? Quando Pedro fala de João, sei mais de Pedro do que de João. Quando a Andréia fala da Lara, sei mais da Andréia do que da Lara. Conseguiram pegar a situação? Quando a Aline fala do marido, meu marido está aqui na frente. Quando a Aline fala do marido, sei mais da Aline do que do marido. Ai, meu marido é um chato, meu marido não me ajuda em casa, meu marido é isso, meu marido é assado, aí o terapeuta está olhando, tipo, ele não está ouvindo o que ela está falando, né? Ele está ouvindo o que ela não está falando, através das atitudes, através dessa fala dela. Então, é a cura pela fala. Então, ele acredita que dentro desses nossos processos, nós podemos trazer através da livre associação de palavras. Vocês estão vendo a mulherzinha aqui atrás? Ela está lá falando. Falando. Ó, né? Esse é tipo freudiano, mas ela ficou para cá, falando. Só que nós não percebemos o que nós falamos. Nós não percebemos a repetição, as palavras, o jeito, né? Ó, quando ela fala assim, ó, mexeu no olho, mexeu, colocou a mão assim, né? Então, toda vez que ela vai falar da Ângela, ela joga o cabelo.
Aí ela vai falar da Ângela, ela joga o cabelo. Aí a gente devolve para o paciente assim, né? Para vocês mesmos se analisarem. Chega de paciente. Por que toda vez que você fala da Ângela, você mexe o cabelo? Aí sem perceber, o paciente fica ruborizado, tipo, me pegou. Pegou algo que nem eu percebia. Por que quando você fala de fulano, tipo, você dá um sorrisinho assim no canto da boca? Ah, é porque ele é legal, tipo. E aí, viu fulano hoje? Ah, vi. Né? Tipo, opa, tem alguma coisa aí. Você lá na sua pranchetinha, você anota. Toda vez que falo de fulano, tem alguma reação aí que nós vamos olhar depois, né? Então, o paciente começa a fazer terapia, só vem de preto. Depois ela começa a vir, calça preta, mas a blusinha já tá mais colorida. Ah, legal, tá. Nossa, hoje ela arrasou, veio com vestido florido. Ela já está trazendo, através do inconsciente, através da fala, que ela está ali colocando todos os processos, essa energia libidinal. Fica de boca fechada. Não pode falar. Vaca amarela. Aí a gente não aguenta, né? Vou brincar de não falar, né? Então, nós precisamos falar. Não é um processo, a psicanálise não é um processo de meditação, né? De ficar em silêncio. Apesar que o silêncio fala muita coisa. Mas é um processo sobre a fala. Então, eu vou falando, eu vou mexendo. Então, às vezes, depois de uma sessão, sabe o que acontece? Posso fazer xixi? Posso ir no banheiro? Nossa, depois daquela sessão eu vomitei tanto. Olha nossos processos somáticos, né? Psicossomáticos ali. Eu não sonho. Você fala para o paciente, agora você vai começar a anotar seus sonhos. Não, não sonho. Aí você vai sonhar. Não, não sonho. Você vai sonhar. Você começou a fazer, né, terapia, você vai sonhar. Por quê? Eu começo a mexer o caldeirão que estava parado. Por isso que é um processo de descoberta, de conhecimento, de mistérios que vocês têm aí dentro e nem sabem todos esses processos que existem aí. Por isso que vocês gostam de ir, vocês, eu não, na terapia, porque vocês querem saber as cenas do próximo episódio, do próximo capítulo de si mesmo. Né? A Lorena e a Fernanda colocou, eu na terapia. Às vezes tinha que interromper e ir para o banheiro. Sim, e você pega uma pessoa de intestino preso? Vamos trabalhar esse intestino preso? Né? O que você é tão enfesada? Tá cheia de fezes. O que você é tão enfesada? O que te deixa enfesada? Né? Tô cheia de fezes. Só que pra gente também o que acontece? A fezes tem a ver com a fase anal. O que é a fase anal para a criança? É a época que ela está tirando a fralda. E ela tem que controlar o quê? O xixi. Não pode fazer xixi na calça, hein? Você vai. E aí você tem que começar a segurar o xixi, a soltar o cocô. É uma máquina meio estranha, né? Tipo, ai meu Deus, e agora? Solta, prende, vai, puxa. É um processo de autoconhecimento. E a frase anal tem muito a ver com o pai. Então, quando ela liga para a gente e fala assim, nossa, eu tenho problemas, pode ter, né? Não são todos. Eu tenho problema com o meu intestino, ele é muito preso, eu fico a semana inteira sem ir no banheiro. Aí já me chama um pouco a atenção. Lá depois vocês vão, né? Quem quiser, a gente passa alguns textos ou depois a gente conversa mais sobre essa fase anal. Me fala um pouco do seu pai, então. Nossa, tô falando de cocô, para que ela tá me perguntando do meu pai? Né? Aí sabe o que eu faço? Eu dou... Ó, não é para vocês fazerem isso com as pessoas, não, hein? Eu dou massinha. Aí ela aperta a massinha. Sabe a massinha? Ela dá uma sensação daquela meleca, né? A criança gosta de... Quando tem criança que gosta de pegar um cocô, é que agora... Aí amassa, amassa, amassa. Eu dei para minha paciente. Ela falou, não vou pegar massinha. Ah, fala sério, vem na terapia, você me dá massinha? Eu, vamos, segura essa massinha aí, vamos fazer terapia. Aí, quando chegou no final da sessão, ela falou, posso levar embora? Eu falei, pode, leva. Quando ela voltou na outra semana, ela falou, vou fazer você engolir essa massinha. Eu falei, ai,
meu Deus, o que aconteceu? Menina, me saiu uma raiva, me veio uma raiva. Eu queria esmagar essa massinha, eu tô me sentindo muito raivosa. Falei, boa, é aí, é aí. E é interessante, porque ela não conheceu o pai abandonou ela, pequena, com a mãe, e ela tinha essa idealização de pai, a espera desse pai, o ódio desse pai, de ter abandonado a mãe, então aquilo mexeu. E ela é uma pessoa extremamente enfesada, ela briga no trânsito, ela é pequenininha, desse tamanho, enfesada, o marido grandão, cabeludão, super bacana, legal, e ela é enfesada, né? É aquela que briga, ela falou, você vai bater no meu carro? Então bate, ela ia lá e pumba no carro do filho. Não acredito que você fez isso, né? Então ela tinha a energia libidinal dela, lembra lá no começo? Como tá essa energia libidinal? Contida, amassada, condensada, e aquilo vai gerando dentro dela algo que ela também não se entende. Aline, eu não quero ser assim. Mas como que eu posso ser diferente? Eu não sei. E aí a gente pega, né? Quando a gente vai dentro do processo terapêutico, nós estamos em angústia, nós estamos com dor, né? Então a gente busca um terapeuta, tá? Então nós vamos nos curar através da fala. E tem outras coisas também que nós podemos usar dentro da psicanálise, né? Como nós vamos ler o inconsciente? Porque Freud foi o pai do inconsciente. Foi ele que trouxe, já vi em outras literaturas, mas foi ele que apresentou, foi construindo todo o processo, né, fundamentando a psicanálise. E quando nós falamos em psicanálise, nós estamos falando de inconsciente. Então, onde vai surgir esse inconsciente? Eu vou lá na terapia, falar, e o terapeuta vai fazer o quê? Ele está olhando tudo aquilo que você não está falando, ele está interpretando o seu jeito, né, a sua fisionomia, desde quando você chega. E também, o que nós interpretamos? Freud tinha um livro lá, ó, Interpretação dos Sonhos, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou interpretar os sonhos do meu paciente. Olha que interessante a gente aprender a analisar sonhos, né? Mas não é analisar sonhos dentro só né, da parte simbólica, que é muito legal também, que eu gosto muito da parte de Jung, mas ele vai olhar ali dentro dos sonhos, aonde está o id. Sabe o que é o id? O id é a nossa parte primitiva, já ouviram falar? É o diabinho, né? E aonde está o superego? É o anjinho. Id, ego, é o eu, e o superego. Lógico que tem muitas explicações mais profundas, mas eu estou trazendo numa linguagem bem simplista, bem popular. Então, eu tenho it. Vai, faz. Aí o superego, né? Aquele superego que eu aprendi com o quê? Com a sociedade, com a educação, com a religião, que é a censura. Não faz, não vai. E o ego, ele tem que ficar aqui, né? Tipo, então, sonhos, você pode tudo. Então, você chega e fala, olha, sonhei. Aí o terapeuta fala, desde quando começa a fazer análise, primeira coisa, nós vamos falar, pega um caderninho, vamos fazer o caderno dos sonhos? E você começa a anotar os seus sonhos. Ah, mas eu não consigo. Consegue, é uma questão de prática, de colocar lá e já escrever para não perder, né? Ah, eu estava andando, não sei o que, eu estava indo, subindo uma montanha, estava não sei o que, e de repente apareceu uma polícia. E aí eu queria ultrapassar, mas eles nos deixavam porque tinha uma cerca. A polícia, alguns símbolos de autoridade. Então, você está querendo caminhar, você está querendo subir, passar obstáculos, mas tem censura. E quem é essa censura? A sua própria censura. Dizendo para você, tá bom, fica aqui, é mais seguro. Não, para que você vai mudar de emprego? Muda não, né? Fica aqui. Né? Então, aí eu vou, no meu sonho, Deus me livre falar esse sonho, Aline, matei não sei quantas pessoas. Que bom, nossa, que ótimo, terapeuta dá saltos. Por quê? Eu estou colocando os meus desejos, a minha raiva. Então, para Freud, o que o sonho é? É um sistema compensatório, né? Nossa, sonhei que estava transando com fulano, com ciclano, com beltrano, não vou nem contar, porque eu não tenho nem coragem de contar, que vergonha, não sei o quê, né?
Falei, não, mas pode falar, vamos falar sobre isso. Que bom, você que está aí com a sua energia reprimida, guardada, no sonho você consegue colocar ela para fora. E graças a Deus, porque daí você acorda bem, apesar de ter falado, nossa, foi um pesadelo. Você acorda melhor e vai trabalhar melhor. Então, o seu sonho, ele faz essa autorregulação da sua psique para ajudar você a não surtar, certo? Então, dentro da psicanálise, dessa tal psicanálise, com esse tal de Freud, nós vamos estudar o inconsciente. Então, se você é paciente, se você pretende entrar na psicanálise, né, tanto você vai levar os seus sonhos para o seu terapeuta, quanto você, que pode ser um futuro aluno, vai aprender a analisar sonhos. Quem quiser, já vai lá olhando, fuçando, né, no livro de Freud, Interpretação dos Sonhos. A livre associação é isso que eu estou falando, né? Que a gente está fazendo aqui falando. Eu vou lá no setting analítico, vou sentar na poltrona e vou falar, fazer associações de palavras, vou falando. E atos falhos? Todo mundo sabe que é atos falhos. Quem já cometeu um ato falho muito legal aí? Aqueles de pagar mico, bem legal. Alguém lembra de um ato falho? Jana, fala aí um ato falho seu. Pra gente dar risada. Estou tentando pensar. Um ato falho, Érica, lembra aí um ato falho. O que é ato falho? Né? Quando a gente fala algo que a gente talvez não queria falar, né? É algo que, tipo, faz assim, ó. Pulou da minha boca. Um super ato falho, né? Então, a gente está lá prestando atenção no que está falando. Olha só que interessante. Eu faço supervisão de caso. E tinha uma aluna minha que, quando ela ia contar sobre o paciente dela, ela não conseguia chamar ele, né? Ah, porque ele me disse, ela falava, porque ela me disse, porque ela, e ela não percebia. Quando ela trazia o relatório, ao invés dela escrever ele, Joaquim, ela escrevia ela, Joaquim, ela, Lula, né? Por que tanto esse ela, né? Que ato falha esse, né? Aí eu perguntei para ela, você, dentro do processo, né? O que você tem observado da sexualidade do seu paciente? Né? Você tem alguma dúvida a respeito dessa sexualidade? Você tem alguma dúvida a respeito de homossexualidade? Ela, eu tenho. Eu acho que ele tem um desejo ali reprimido, não sei o que, não sei o que. Ele fala, como que você sabe isso? Eu falei, porque você só chama ele de ela. Eu chamo ele de ela? Eu falei, o tempo inteiro, quando você está falando, você escreve ela, né? A Thaís Marques, falando do relacionamento e mexendo na aliança, até que ela caiu no chão. B.O. Cuidado, né? Tá falando do relacionamento e aí a aliança sai voando, né? São pequenos atos, pequenos sinais de atos falhos que nós trazemos, né? Acho que todo mundo já deve ter tido atos falhos, é que agora a gente não está lembrando, né? Sabe por quê? Porque nós estamos com lapso de memória. É isso que nós vamos olhar nessa tal psicanálise também. Então, olha você lá. Falei, nossa, Aline, como pode? É muito rico, gente, é maravilhoso, é assim, é apaixonante mesmo. Olha quantas coisas, né, nós estamos olhando dentro de um processo, né? Então, eu tava, então, porque eu tava não sei o quê, eu fui viajar, e aí tava muito legal, não sei o quê. Aí, o que eu tava falando mesmo? Nem sei o que eu tava falando. Peraí, deixa eu lembrar. Nossa, me deu um branco. Me deu um branco. Aí você, volta lá, vamos lá, né? Por que que deu esse corte? O que é esse branco, esse lapso de memória, né? E os xistes, que são nossas pequenas ironiazinhas, né? Nossas risadinhas, os nossos... Como que a gente pode dar exemplo de xiste? Lembra aí, Jana, fala um xiste pra gente, né? O xiste, ele usa muito do sarcasmo, né? Aquela risadinha de canto de boca, e a gente vai pegando esses xistes aí. Muito bem.
Falei bastante da psicanálise. Vocês conseguiram se apaixonar já por ela ou preciso voltar aqui um pouquinho mais atrás ainda? É aquela toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Ah, é. Toda brincadeira tem um fundinho de verdade. Isso mesmo. Não, tava brincando, tava brincando. Ah, você levou a sério? Ah, brincadeira. Você não tá gorda não, gata. Você tá linda, né? Nossa, irmã, você cortou o cabelo? Ai, cortei, ficou bom? Tá linda, né? Vai brincando, né? Na brincadeira a gente vai falando das verdades. Então, gente, olha como a psicanálise é rica, essa tal psicanálise. Tudo que vocês forem buscar de textos para ler, para conhecer, verem vídeos no YouTube, vale muito a pena, porque vocês estão conhecendo a si mesmos, né? Tudo vem a agregar, não só como uma ciência que a gente pode aprender, porque assim, quando nós fazemos o curso de psicanálise, para se tornar um psicanalista, nós temos que primeiro se conhecer. Então, eu falo assim, que você ganha duas vezes, em ter uma nova profissão, e eu vejo, gente, como é lindo, quando eu conheço, né, antes conhecia, a maioria dos alunos que iam fazer matrícula lá no Tera, a história, a fala, o jeitinho que estava chegando. E depois desses 2 anos eu falava, você lembra quando você chegou aqui? Então, dentro das aulas, dentro de tudo que a gente fala e dentro da terapia, a gente muda tanto, a gente se transforma tanto, que muitas pessoas vêm conhecer a psicanálise para autoconhecimento mesmo. Gente, tem um microfone aberto, fecha para mim. Obrigada. Né? Então, muitas perguntas a respeito, né? Sempre tem. Todos os alunos, pessoas querem saber, não entendem dessa tal psicanálise. Qual é a diferença de psicanálise, né? De psicologia e psiquiatria? Tudo meio esses psi que trabalham com não sei o que da psique, que são tudo psi, né? Tudo psicodoido, que trabalha com a psicologia, com a psicanálise, com a psiquiatria, que receita psicotrópico, que tem a psicopatologia, tudo psi. Então, qual a diferença, né? Quando eu devo fazer uma consulta de psicologia, uma sessão de psicologia, ou quando eu devo fazer uma sessão de psicanálise? É igual? Né? Por quê? Onde elas diferem? Então, eu coloquei aqui, bem interessante, que a psicologia e a psicanálise não são a mesma coisa, não, né? Cada uma tem a sua distinção, né? E a sua raiz, as suas origens. Eu já falei para vocês agora, mais ou menos, bem rapidinho, a origem da psicanálise, né? Cuja diferença leva a distintas perspectivas e os métodos são diferentes. Eu já trouxe alguns métodos aqui de análise do inconsciente para vocês da psicanálise. Portanto, o diagnóstico é diferente e o resultado dentro do processo também, porque nós estamos usando técnicas diferentes. Se você vai na acupuntura, é com agulha. Se você vai fazer o reiki, é com as mãos. Mas tudo visando equilibrar, né? O seu físico, o seu mental, o seu espiritual, mas são coisas diferentes, são técnicas diferentes, são parecidas, porque eu vou chegar lá e vou sentar e vai ter uma pessoa na minha frente, ou eu vou no divãzinho, né? Geralmente psicanalista que usa mais divã, e eu vou falar. Mas a forma de analisar é diferente, as técnicas são diferentes, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Isso que difere um pouco. Então, vamos ver. A psicologia é um processo que se diferencia da psicanálise, principalmente pelos aspectos de que, para o trabalho analítico, lembra que eu falei para vocês? Trabalho analítico, né? É uma psicanálise, então nós fazemos um trabalho analítico, nós fazemos análise. O inconsciente é o objeto de atenção, então o psicanalista está no foco do inconsciente. Já a psicoterapia, a psicologia, ela tem um enfoque também no comportamento, né? E ainda o que está aqui na consciência, no hoje, no aqui e no agora, né? E na personalidade. Alguns psicólogos trabalham também olhando um pouco o inconsciente, mas eles não têm 2 anos
né, diretos, só tendo psicanálise. Eles têm um ampassão sobre Freud, sobre Jung, alguma coisa parecida, mas nós, psicanalistas, nos aprofundamos, né, mergulhamos dentro do processo do inconsciente. Nós não ficamos estudando, tipo, TCC, que é a teoria, né, do cognitiva comportamental, que nós vamos olhar o comportamento, né? Essas técnicas são muito bem utilizadas com públicos específicos, né? Crianças, Alzheimer. Então, tem outros aspectos, tá? Então, a psicanálise, ela difere da psicologia quanto às técnicas e quanto ao inconsciente, que quem descobriu e quem pautou foi Freud. E a psiquiatria, gente? O que faz o psiquiatra? Alguém já foi? Brincadeira, não precisa contar. A Andrea fez assim, ó. Andréia, você nunca foi no psiquiatra? Andréia, acho que está precisando, Andréia, fala a verdade. Ai, pulei aqui, peraí, deixa eu ver. O psiquiatra, ele é médico, né? Ele fez medicina, depois ele fez uma especialização, e ele vai trabalhar os sintomas. O psicólogo, o psicanalista, nós não prescrevemos remédios psicotrópicos, nós não podemos, tá? Só os médicos. Então, nós trabalhamos em conjunto. Hoje, os psiquiatras já estão muito mais receptivos, né, ao processo terapêutico. Antes, pouco eles indicavam. Hoje, dentro dos processos da psicossomática, que é uma ciência, eles indicam, né? E a gente até no Tera temos alguns parceiros, quando algum paciente precisa, ou quando eles precisam, conhecem o nosso trabalho, acabam indicando para tomar o remédio, que é os 50%, e os outros 50% é com a pessoa, né? Ninguém sai da depressão só por tomar antidepressivo. Precisa existir o desejo da vida. Lembra lá? A energia libidinal, a gente tem que tirar o lixo que está lá em cima do coitado, descobrir por que onde está a energia libidinal dele, onde está a energia de vida, por que ele não quer viver, né? Então, quem deve fazer, depois de tudo isso que nós falamos, quem vocês acham que deve fazer terapia ou análise, como nós chamamos dentro da psicanálise? Quem deve fazer? Eu sei, as mulheres mandam os maridos, os pais mandam os filhos. A amiga fala, amiga, você está precisando fazer uma terapia, né? Quem deve fazer psicanálise? Quem deve fazer terapia? Já descobriram? Alguém sabe? Vocês fariam terapia? Todo mundo, todos, eu acho que todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Quer ser. Se for ser humano, olha, até cachorro tá fazendo terapia hoje em dia, gente. Não é verdade? Se até os bichinhos estão fazendo terapia. Quando você pensar em falar assim, eu vou te mandar para terapia, vai você. Né? Vai você antes. Ai, meu marido não quer ir, Aline. Querida, vem você. Sabe por quê? Sabe o que eu falo? Uma luzinha no meio da escuridão já vai fazer a diferença. Então, o que acontece? Existe uma neurose familiar, né? Quando eu deixo de pegar, né? O adolescente vai jogando a roupa para tudo que é lugar, né? Quando a mãe faz terapia, ela já vou olhar para mim mesma, não vou pegar mais esta roupa. Fulano tem que se movimentar. Papai chega, sempre tem comida pronta. Nossa, não tem comida pronta. Essa mulher. Mandaram a mulher para terapia. E sabe o que acontece depois? Ai, meu bem, essa terapia não está te fazendo bem. Acho melhor você parar essa terapia. Essa terapeuta, a gente sofre, gente. Todo mundo coloca a culpa na gente. Eu acho que isso não é justo. Tudo é culpa do terapeuta. A Jana colocou. Já diz John Lennon, em homenagem ao Dia do Rock, se o homem buscasse conhecer a si mesmo, primeiramente, metade dos problemas do mundo estariam resolvidos. E sabe o que é gostoso? Sabe para que a gente vai na psicanálise? Sabe para que a gente faz terapia? Para ser menos louco ou para ser mais louco?
Ó, olha que vocês vão responder depois que eu estou aqui falando há mais de uma hora. Para ser menos louco ou mais louco? Alguém responde, senão eu que vou endoidecer aqui já já. Para ser menos louco ou mais louco? Respondam. Mais. Né? Muito mais, né? Menos louco? Não, né? Para ser maluco, beleza. Perfeito, né? Se nós pudéssemos ser livres para pensar, para fazer, né? Ser mais louco. Se é que a gente pensa em louco no sentido de sabiruta, né? Vou internar, né? Mas quando a gente vê aquela mãe bem louca, assim, né? Aquela bem recalcada, coitadinha, era bem esmagadinha. A gente dá exemplo de mãe, porque a gente, né? É o exemplo mais fácil, mas pode ser até a própria criança, o, o idoso, quem, depende da idade, né? Vai falar, nossa, meu Deus, tá doidinho. Ele tá doidinho da vida, doidinho de felicidade, né? Então, quando vocês pensarem em fazer análise e terapia, façam para vocês serem um pouquinho mais loucas. Iria adorar, né? Olha essa daqui, ó, a parte de cima. Quem vocês acham que tem que fazer terapia? De cima ou a de baixo? Aqui a Ana Paula colocou, para ser louco consciente. É isso aí, para equilibrar essas forças. Isso, a nossa sombra. Olhar para a nossa sombra e para a nossa luz. Quem que tem que fazer terapia, hein? A de cima ou a de baixo? Ah, Andréia, as duas. Uma, porque está munida de raiva, né? Imagina o quanto ela não está angustiada, quanto ela quer gritar para o mundo, ela quer a libertação. E a outra, porque parece que só existe ela no mundo, né? Será que ela consegue? Parece, né? É gostoso. Eu só coloquei assim. Lógico que é legal a gente achar o nosso amor próprio, mas eu coloquei aqui no sentido de ser bem narcísica, né? O mundo gira à minha volta, né? Então, as duas podem fazer terapia. Ambas, né, teriam benefícios aí dessa análise. Acho que eu estou chegando ao fim. Vocês têm alguma pergunta a respeito dessa tal psicanálise? Né? Eu não sei se vocês são muito calados ou porque eu falo demais e me empolgo e vou indo, e vou indo, e vou indo, e já estou aqui. Vocês têm alguma dúvida dentro desse processo, né? Desse universo tão maravilhoso? Na verdade, eu só vim aqui, sabe fazer o quê? Para falar do que eu gosto, né? Para transmitir essa energia de, de alegria de quando você trabalha com aquilo que você gosta, né? E não precisa ser a psicanálise, mas você descobrir aquilo que você quer para você, descobrir o que a sua essência grita para você, o que a sua alma pede para você. Não se calem, né? Eu falo muito assim, não sejam negligentes com seus desejos, né? Não é ser egoísta ou individualista, a gente vai respeitar todas as partes, mas não se tranquem, não fiquem doentes, né? A gente vê hoje tanta, todo mundo conhece, né? Quem me disse, Dulce, conseguimos curar doenças fazendo psicanálise? Depende. Existia um cara chamado Reich, que ele trabalhava a parte corporal, que eu acho bem legal, sempre lembro dele. E um paciente foi tratar, e esse paciente tinha câncer na garganta. Aí ele chegou e falou para Reich, Reich, eu tenho câncer na garganta. E Reich fazendo o processo terapêutico dele, né? Aí o Reich falou, você não tem câncer, você tem raiva, né? Porque o que é o câncer a não ser a manifestação? Então, ele falava, eu tenho câncer na garganta. Eu falava, não, você não tem câncer na garganta, você tem raiva. Então, quantas vezes nós adoecemos, né? Então, nós podemos curar algumas coisas, doenças psicossomáticas, fibromialgia, né? Nós vamos enrijecendo, enrijecendo, a gente morre de dor, para de ter movimentos, nossos movimentos ficam limitados. A gente não falou lá da própria surdez, da própria fala, né? Vamos olhar aí para os cânceres de mama, de útero, de ovário, a representação do feminino, quanto nós negligenciamos o nosso feminino, né? Que mais? Quantas? A gente pega de tudo, de tudo,
de tudo. Transtornos de ansiedade, depressão, ela está perguntando de asma. Pode tentar, porque asma é o quê, né? É a parte de sentimentos, né? A parte da inseguranças, do medo. Trabalha a insegurança e o medo, olha para isso, né? Quando eu engulo muita coisa, tenho dor de garganta. E quando eu tenho dor de estômago, porque já, sabe quando você faz daquela golada assim, tipo, aí já dá aquela ardência assim, ó. Aí você vai fazer endoscopia, o que você tem? Gastrite nervosa, né? Não tem. Então, sim, eu acho que muitas doenças, pequenas doenças, né? E depois de instalado, o nosso corpo padece, né? A gente sofre mesmo, porque daí já foi para o fisiológico e tem muita coisa que a gente não consegue reverter, né, gente? Muito bem, eu vou finalizar aqui. Eu quero convidar a todos. Cadê? Deixa eu me ir. Já estou terminando para vocês irem jantar, né? Então, eu convido todos aqueles que desejam ser psicanalistas, né? Como eu posso ser um psicanalista? Né? Aí agora é a hora do merchan, né? Vem fazer psicanálise no Terra Saúde, né? Venha conhecer. Como que o psicanalista ele se forma? Assistindo aulas teóricas e práticas, realizando a própria terapia, atendendo outras pessoas, né? Então é um processo, gente, de desabrochar incrível, lindo, né? Não é apenas um curso, né? Mas um processo de crescimento individual, né? E vocês podem ajudar inúmeras pessoas aí a cuidarem de si mesmas. E a psicanálise, ela não é só dentro da clínica, né? Eu posso trabalhar com psicanálise nas escolas, nós temos advogados, assistentes sociais, gestores da área de venda. Imagina vocês conhecendo pessoas, como funciona a mente delas, o quanto vocês também não poderiam estar contribuindo, né? Porque autoconhecimento nunca é demais. Nossa, cheguei no final e amei. Ai, obrigada também, te amei, Nilvana. Gente, nós vamos estar com uma turma, né? A gente vai estar iniciando dia 7 de agosto. Nós temos vários polos agora, nós somos chiques, temos o polo do Rio de Janeiro, representado pela Jana, da Zona Leste pelo Cetar, a Érica e o Daniel, a Marcela aí de Itu, a Miriam da Zona Sul. Então, a gente aqui em Santo André, se vocês quiserem, estamos aqui. Tanto para o processo terapêutico, nós temos atendimentos particulares, que a gente chama, né, pelos nossos profissionais já formados, temos atendimento também de clínica social. Se vocês puderem conhecerem pessoas que não têm condições hoje de fazer uma terapia, de pagar por uma terapia, os nossos alunos, eles fazem atendimento de clínica social, a clínica, o valor da sessão são R$ 30, e a pessoa pode fazer a terapia dela, né? Então, a gente pode ajudar muitas pessoas, tanto vocês como as outras pessoas. A gente sempre conhece alguém que está precisando, né? Eu vou terminar com essa frase de Freud. Não somos apenas o que pensamos ser. Lembra que eu falei? Somos mais. Somos também o que lembramos e aquilo que nos esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos e os impulsos a que cedemos sem querer, né? Então, nós não somos só isso. Nós somos muito mais. Nós somos tantas coisas que nós guardamos e esquecemos. Imagina nossas lembranças de infância. Nós somos tudo isso. Os nossos desejos, as nossas faltas, né? Coisas que esquecemos, elas estão todas aqui no nosso inconsciente. E elas movimentam também as nossas escolhas de profissão, de namorado, de amigos, tudo que somos. Até a racinha do cachorrinho que você vai escolher diz a respeito da sua personalidade. O meu é Shih Tzu e o seu é Pitbull. O meu é Labrador. Isso já diz respeito à sua personalidade, né? Olha aí a Cíntia. A Cíntia, ela tem um cabelinho curto. A Ana Arlinda tem um cabelinho loiro. A Carolina tá com essa franja sexy jogada aí, olhando para... Gente, tudo isso diz respeito a vocês, né? Então, quantas coisas nós somos e quanto belos nós somos, né? Gratidão, foi um prazer dividir esse momento. Ficaria aqui, ó, falando com vocês de psicanálise, porque ela mudou minha vida, né?
Eu trabalhava, me formei na área de comunicação, publicidade, trabalhei durante 10 anos com marketing, vendas e comecei a adoecer, comecei a ficar triste. E lá, com meus 32 anos, eu precisava de um propósito de vida e fui fazer terapia. Ai, meu Deus. E aí depois a terapeuta, fiquei amiga dela, ela falou, você não vai fazer psicanálise? Eu falei, eu nem sei o que é isso. Aí um dia, quando eu estava sofrendo muito, eu entrei na internet e vi lá, curso de psicanálise. Aí eu já fui com cheque pronto. A mulher, não, assiste uma aula. Eu, não, vou fazer. E aí eu consegui ficar mais tempo, né, porque eu já queria pedir as contas, consegui fazer meu curso pagando, né, com esse meu trabalho. Então, o trabalho começou a ter outro significado. E aí depois me formei, fui dar aula de psicofarmacologia, fui atender em clínica social, e depois eu abri o polo aqui em Santo André, estou há 10 anos sendo psicanalista e formando muitas outras pessoas. Então, eu acho que eu termino com a palavra, acreditem em vocês, né? Olhem para vocês, a alma de vocês, né? O que Jung falava? Né? Quando você for tocar uma alma, seja apenas uma outra alma. Então, eu espero hoje, dentro da minha alminha, ter tocado um pouquinho vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso terminar? Não? Ai, me Aline, deem quero alguma só palavra. agradecer. Quero agradecer, Aline. Obrigada. Gratidão. Foi muito legal, foi muito bom compartilhar, né, a psicanálise com o pessoalzinho. Gratidão a todos que vieram aí ao nosso convite da CETAR. Nosso curso está começando, então, né, dia 17 de Sejam todos agosto. bem-vindos. E eu já estou na formação e já estou apaixonada pela psicanálise. Realmente, Aline, é tudo isso que você falou e muito mais. Então, quero agradecer do fundo do coração. Gratidão, para mim foi top. Gratidão, pessoal, pela participação. Gente, obrigada, né? Recebam aí todo o carinho, todo o amor. E transmitam, né, essa sementinha. Acho que todos nós temos sementes que a gente pode jogar por aí. A minha é essa. Vocês todos devem ter outras sementes. Então, joguem as sementes de vocês. Tem semente da gastronomia, tem semente da jardinagem, tem semente do colo, do carinho, da amizade. Joguem as suas sementes para o nosso mundo ficar um pouquinho melhor. Combinado? Beijo, já tô com saudade. Tchau, gente. Fiquem com Deus. A gente gravou, né? E nós vamos colocar nas redes sociais lá, curtam no Instagram, @TeraSaúde, que nós vamos colocar esse vídeo, o link para vocês assistirem novamente ou compartilhar, tá bom? Boa noite, boa janta, bom descanso para vocês. Até mais. Vou tirar uma foto. Peraí, não saiam daí, não se mexam. Esqueci. Carinhas. Ó, não vale. Quando eu falo que vou tirar foto, o pessoal começa a fechar. Eric, meu querido, deixa eu ouvir sua voz. Fala uma coisinha só para te ouvir. Aline, que saudade. Ei, que gostoso. Que saudade, gente. Oh, o Eric é o nosso... acabou de se formar, o nosso aluno em formação aí, terminou o último módulo. Que bom que você está aqui. Vai deixar saudades, viu? Eu vou continuar por aqui. Eu vou continuar por aqui. Você vai continuar. Todos os alunos do Tera, eles podem continuar assistindo aula mesmo depois de formados, podem refazer. Narlinda, quanto tempo você é formada? Eu, né, Aline? Eu, né? A Narlinda, acho que eu nem sei quando ela se formou. Não, já estou... Acho que... Nossa, já eu dei aula para a Ana Linda. A Janaína deu aula para a Narlinda, olha só, quanto tempo. Essa família só cresce. Então, só assim, eu já mereço outro diploma. Você já está no doutorado, amor, doutorado. Beijo, senão eu não vou embora. Eu fico aqui falando. Tchau, gente. Bom descanso. Tchau, tchau. Beijo.